Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a vinda da família real para o Brasil, ou em alguns livros vocês vão ver aí a nomenclatura período joanino, tanto faz. Ou a vinda da família real, ou período joanino, é a mesmíssima matéria, tá? E aí a gente vai falar nesse período que é de 1808 até 1821, com a família real fugindo, né, de Napoleão Bonaparte, que vieram para o Brasil, tá? Na Europa está acontecendo ali a Revolução Francesa em 1789, 1799. Logo em seguida vem a Era Napoleônica. Napoleão Bonaparte decreta o bloqueio continental, impedindo que todas as nações europeias comercializassem com a Inglaterra. Portugal não pode obedecer, Portugal deve à Inglaterra, enfim. Portugal não vai aceitar esse bloqueio continental e não vai aceitar porque deve, inclusive, à Inglaterra no Tratado de Methuen, né, que é de panos e vinhos, e ele vai desobedecer essa ordem de Napoleão. Por conta disso, Portugal dependia economicamente da Inglaterra. Por conta disso, Napoleão Bonaparte vai invadir aí Portugal. Mas antes que isso acontecesse, o príncipe regente de Portugal na época, era Dom João VI, chega à conclusão, junto com os seus ministros, que a solução é meter o pé de Portugal. E ele vem para o Brasil junto com a família real. Não só a família real, também tinham outras pessoas, pessoas da nobreza, da elite portuguesa, e também pessoas comuns. E aí eles vêm para o Brasil, escoltado pela Marinha Britânica, e ele vai deixar aí que outras nações europeias continuem aí a saga de tentar derrubar Napoleão Bonaparte, tá? E o que vai acontecer? A maior parte da população que vem junto com a família real vem direto para o Rio de Janeiro, que já era a capital do Brasil. E uma pequena parte, inclusive a da família real, fica em Salvador. Por quê? Primeiro, a família real quer conhecer o lugar que foi a primeira capital do Brasil, que foi Salvador, antes de ser o Rio de Janeiro. E também para mostrar o quanto a família real se preocupava com os habitantes da colônia. Era mais uma jogada política do que qualquer outra coisa, tá? E uma curiosidade que às vezes as pessoas me perguntam é sobre a questão da rivalidade entre portugueses e brasileiros. É a partir desse período. Por quê? As pessoas, quando a família real vem de Portugal, muitos brasileiros, eles tiveram que sair de suas casas para dar as casas para os portugueses morarem. E aí, e também os portugueses ocupavam os melhores cargos políticos, enfim. O brasileiro estava de saco cheio dos portugueses. Tudo de melhor eram para os portugueses e de pior ficava para os brasileiros. Isso tudo, além de surgir a rivalidade entre brasileiros e portugueses, já vai começando aí a dar indícios que alguma coisa ia acontecer, que a independência do Brasil de Portugal, ela já estava em passos largos, de que isso ia acabar acontecendo, tá? E a partir desse período, o Brasil começa a ganhar um cenário diferente, ele já começa a ganhar um ar europeu. Dom João está no Brasil com a família real, mas ele vai permitir, por exemplo, coisas como a criação de universidades, de bibliotecas, teatros. E por que ele vai permitir que essas coisas aconteçam no Brasil? Na verdade, eles estão no Brasil, mas eles não sabem quanto tempo ficarão no Brasil. Então, eles tentam tornar o Brasil mais com ar europeu, com aparência europeia, ou com hábitos europeus. E uma dessas medidas, na verdade, é fazer justamente isso. É fazer com que tudo que tinha na Europa
passa a ter aqui no Brasil também. Aqui no Brasil não havia nada demais. O Brasil era uma colônia, ainda que próspera, era uma colônia de Portugal. Só que as coisas vão começar a mudar, se modificar. E aí acontecem dois detalhes importantes nesse conteúdo que vocês precisam entender. Em 1808, logo com a chegada da família real ao Brasil, Dom João assina um documento chamado A Abertura dos Portos às Nações Amigas. O que foi isso, né? O que significa isso? O Brasil abre suas portas com países que quisessem negociar comercializar diretamente com o Brasil. E Dom João toma essa atitude porque ele quer acabar com o pacto colonial, tá? Sabe aquele pacto colonial que tudo que sai do Brasil deve primeiro passar pela metrópole? Metrópole, Portugal. Brasil é uma colônia de Portugal. Então, tudo que saísse do Brasil teria que passar primeiro pela metrópole. Então, ele vai acabar com isso, tá? Saiu daqui, vai para outros lugares, mas não tendo que passar por Portugal. E aí, e por que ele faz isso, gente? É simples, porque assim, toda a família real estava no Brasil. Ele não vai poder ficar mandando todas as riquezas que houvessem no Brasil, ele não podia ficar mandando tudo para Portugal. Não tinha como, porque a família real não está lá, está aqui. E por outro motivo, Portugal está cercado ainda por tropas napoleônicas. Napoleão está lá cercando Portugal, cercando tudo. Então, ele quebra com esse monopólio de ter que passar pela metrópole para depois sim tomar o seu rumo. Isso vai acabar. Ou seja, o pacto colonial deixa de acontecer por conta disso. Se a família real não está lá em Portugal, o rei, né, no caso o príncipe regente, não tinha essa necessidade, essa obrigatoriedade de fazer nada com Portugal. E aí, o que vai acontecer a partir disso? O Brasil começa a dar os seus primeiros passos com relação à independência. Já começa a dar os primeiros passos no caso do processo que vai resultar na independência, tá? Olha só, em 1808 isso, tá? A abertura dos portos às Nações Amigas. Em 1810, ou seja, 2 anos depois, o Brasil vai assinar um outro contrato com a Grã-Bretanha, que se chama Tratado de Comércio e Navegação. Ou seja, todos os produtos britânicos, ao entrarem no Brasil, eles teriam uma taxa de até 16%. Qualquer produto vindo de outras nações teria uma taxa de até 24%. Ou seja, era uma forma ainda de priorizar os produtos comprados dos ingleses. Primeiro foi a abertura dos portos das Nações Amigas. Quem eram essas Nações Amigas? A Inglaterra. E depois, em 1810, esse outro tratado de comércio e navegação, que baixa o preço dos produtos vindos da Inglaterra e aumenta os preços vindos de outras nações. Logicamente, era mais fácil comprar um produto inglês. Então, o Brasil só vai se consolidar de fato, né, a independência em 1822. Mas com tantas das coisinhas que vem acontecendo em 1808, 1810, já está se consolidando esse cenário de mudança, já está se consolidando esse processo de independência, ou seja, me tornar livre de Portugal. Já não dá mais para eu ficar submissa a Portugal, não tem a necessidade de acontecer isso. E aí Dom João vai fazer aqui no Brasil o quê? Criar o Banco do Brasil. Por que ele vai criar o Banco do Brasil? Na mesma aplicação da família real está no Brasil, ele vai dizer, não posso mais usar o Banco de Portugal. É impossível. Primeiro, porque Portugal continua cercado pelas tropas napoleônicas. E segundo, todas as negociações financeiras, né,
Tem que acontecer aqui. Toda a movimentação financeira do Brasil tem que acontecer, de fato, aqui no Brasil e não em Portugal. Por que eu tenho que, qualquer negociação financeira, fazer com Portugal? No Banco de Portugal. Então, ele vai criar o Banco do Brasil. Ou seja, as negociações financeiras do Brasil vão ser resolvidas dentro do próprio país, tá? Outra coisa que também acontece nesse período por Dom João foi a conquista da Cisplatina. Cisplatina é aonde hoje é o Uruguai. Essa região, gente, era uma região muito próspera e também muito rica, pela questão até da pecuária, né? Então, como era uma região ali muito próspera, o que vai acontecer? Vai se ter uma preocupação em manter. E outra coisa, essa região da Cisplatina, ela já tinha sido, já tinha pertencido à colônia, já tinha sido uma colônia da Espanha, tá? Só que, e Napoleão Bonaparte, ele tinha invadido a Espanha, tanto que ele colocou o irmão dele, o José Bonaparte, no lugar do rei. Então era mais ou menos assim, um recado de Dom João. Olha só, o Napoleão Bonaparte, eu saí de lá de Portugal, mas você acabou não me pegando e eu tomei uma terra, um território que pertencia a você. Enfim, era mais uma rixa um recado que estava dando aí entre linhas para Napoleão Bonaparte. Então a Cisplatina, que hoje é o Uruguai, passou a pertencer ao Brasil. Depois, mais para frente, Dom Pedro I vai perder essa região aí da Cisplatina, enfim, mas é uma outra matéria, tá? E aí, em 1817, gente, acontece a Revolução Pernambucana. Essa Revolução Pernambucana é uma revolução totalmente da elite. As pessoas estão cansadas dos portugueses, todo o luxo da coroa portuguesa, das festas, eram tudo tirados de dinheiros dos cofres públicos do Brasil inteiro e também de Portugal. Os funcionários públicos tinham seus pagamentos atrasados por conta de bancar os luxos da coroa portuguesa, com festas, com luxos, com roupas. E aí todos os gastos da portuguesa aqui no Brasil eram bancados pelos brasileiros, né, lógico, e pelo estado de Pernambuco. Então, os pernambucanos, influenciados pela independência dos Estados Unidos, por ideais iluministas, vão fazer essa revolução aí e vão ser reprimidos de forma muito violenta pelo exército de Dom João. Em 1815, Napoleão Bonaparte, aí, pelos reinos da Prússia, da Rússia, da Áustria, da Inglaterra, ele é finalmente pego, vai ser preso, né? E depois ele vai morrer. Mas, enquanto isso, no Brasil está acontecendo um outro movimento, a missão artística francesa. Olha só, tem gente que vai dizer que essa missão artística foi encomendada por Dom João. Tem gente que vai dizer que não, que artistas como Rugendas, Debré vieram para o Brasil para mostrar a sua arte francesa e não vieram a pedido do rei. Mas essa missão artística francesa, ela tinha o intuito de influenciar o Brasil a ter o seu movimento, o seu próprio movimento artístico, e vai realmente influenciar aí outros artistas que vão se inspirar nos moldes franceses e criar as artes aqui no Brasil, tá? E então, após a morte aí de Napoleão, as nações que o derrotaram vão criar o Tratado de Viena. Nesse Tratado de Viena vão ser tratados assuntos como a redivisão do mapa europeu, e eles começam a devolver os reinos tomados por Napoleão aos seus verdadeiros donos, tá?
aos seus verdadeiros seus verdadeiros reis, né? No caso, quando Napoleão tomava um reino, aí nesse Tratado de Viena, cada reino que foi tomado por Napoleão está sendo devolvido para o seu rei. Só que Dom João fica sem Portugal, tá? Por quê? Porque nesse acordo com o Tratado de Viena, eles vão imaginar o quê? Dom João, ele fugiu de Portugal. Ele não tem direito ao reino de Portugal porque ele abandonou. Ele não enfrentou Napoleão como as outras nações. E já que ter seu reino de volta, já que ele não ia ter o seu reino de volta, o que Napoleão faz? Estrategicamente, ele eleva o Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Ou seja, ele vai alegar, eu não fugi, eu simplesmente estou no meu reino. E aí Portugal, na verdade, deixa, né, vai deixar de ser uma metrópole, né? E Brasil vai deixar de ser uma simples colônia de Portugal, tá? É uma jogada extremamente pensada por Dom João. Quem amou isso? A elite brasileira. É lógico que deixa de ser submissa, deixa de ser uma colônia de Portugal. Quem vai odiar isso? A elite portuguesa, que deixa de ter a sua colônia mais próspera, que é o Brasil, tá? Olha só, gente, só que a família real, com isso tudo acontecendo, a família real ainda está no Brasil, tá? Ainda não foi embora, ainda tá aqui. Mas eles, Portugal não aceita muito bem essa ideia do rei, né, Dom João, continuar aqui no Brasil e deixar Portugal para lá. Então eles vão criar uma revolução, que é a Revolução do Porto, tá? Que é a elite portuguesa exigindo a volta de Dom João, junto com a sua família, a Portugal. E também eles exigem a recolonização do Brasil. Eles vão exigir que o rei volte e o Brasil seja recolonizado. E aí Portugal vai se transformar numa monarquia, tá? Só que uma monarquia, dessa vez uma monarquia parlamentarista. Ela deixa de ser aquela monarquia onde o rei manda e passa a ter uma monarquia parlamentarista, onde o rei governa, o rei reina, mas ele não tem todo o poder, tá? Ele não tem todo o poder em suas mãos. Eles querem sim recolonizar o Brasil, mas sabem que isso será difícil com a família real aqui no Brasil. Porque com a fixação ainda da família real no Brasil, se tornava muito mais difícil você fazer uma recolonização. Então, precisava que a família real voltasse para Portugal para que isso acontecesse. E aí, se o rei não volta para Portugal, ele perde o trono português. Se ele fica no Brasil, muitas coisas não teriam sido dessa forma que foi, tá? Dom João fica desesperado, na verdade, com essa... ou você volta ou você volta. Dom João vai ficar muito desesperado. O que ele vai fazer? Ele vai fazer, olha, então vou fazer o seguinte... Ele volta para Portugal, mas ele deixa aqui no Brasil seu filho, Dom Pedro I, e volta com sua família para Portugal em 1821. Bom, de fato isso é uma grande jogada, porque as duas nações vão continuar continua sendo feita pela mesma família, tá? E aí Dom João volta, tá, para Portugal, e nesse processo tem a criação do Partido Brasileiro se fortalecendo. Lá em Portugal, Dom João escreve uma carta para Dom Pedro I, pedindo que ele volte, que pensou melhor, que é melhor ele voltar para Portugal, né, que deixe o Brasil, enfim. Dom Pedro não aceita essa opção de voltar, não quer voltar.
Até porque seu pai lá em Portugal já não é mais um rei ativo, com poderes de mando. Ele agora é um rei muito... a monarquia parlamentarista, ou seja, o rei não manda mais sozinho. O rei tem toda uma comitiva que não permite que ele governe sozinho, ou que reine sozinho. E Dom Pedro não quer voltar. Então, o que Dom Pedro vai fazer? Esse partido brasileiro está disposto a tornar o Brasil independente, com ou sem Dom Pedro. Dom Pedro, que é claro, né? Que Dom Pedro que quer ficar, ele quer estar no meio toda essa mudança no Brasil. E aí, em janeiro de 1822, com aquela pressão da elite portuguesa, querendo que ele também volte, ele tem o dia do fico, com a famosa frase: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E em setembro do mesmo ano, né, de 1822, uma carta chega às suas mãos, recebida pela sua esposa, né, no Rio de Janeiro, que manda um mensageiro levar. Dom Pedro está vindo de São Paulo e manda levar essa carta até Dom Pedro. Nessa carta, Portugal está dizendo que vai mandar tropas para o Brasil para evitar essa independência. E aí ele decide que a independência tem que acontecer rápido, de modo urgente, tá? E de fato ela se concretiza através do Grito do Ipiranga, que todo mundo conhece já essa história, em 7 de setembro de 1822, aonde ele teria dito independência ou morte, né? Gente, o que é importante vocês saberem, tá? Todo esse processo de independência do Grito do Ipiranga não teve participação popular, tá? Ela é feita pela elite brasileira. Eu espero que vocês tenham entendido. A gente vai voltar a falar dessa matéria nas nossas aulas. E qualquer dúvida, vocês sabem que podem tirar comigo. Fiquem com Deus. Um beijo imenso.